Olá, meus amigos, mais uma devocional. Harmonia, humildade e servidão. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11, fala o seguinte: Porém, estejam unidos com Cristo. Estando unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não quis ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o nome mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ok, harmonia, humildade e servidão. Nos versículos de 1 a 4, a gente tem aqui Paulo falando dessa relação harmônica entre aqueles que estão unidos em Cristo. Então, no caso, está falando para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, né? E para essa relação ser harmônica, é necessário que as pessoas estejam unidas com Cristo. Estar unido com Cristo, segundo esses versículos aqui, principalmente um, é o que nos torna espiritualmente saudáveis, fortes. É o que nos dá ânimo e fôlego de vida. Estar unido em Cristo nos faz participar da presença de Deus em nós. Como? Através do Espírito Santo. O próprio Deus habita em nós através do Espírito e, naturalmente, por isso estamos unidos a Ele. Paulo orienta também para a gente pensar nos próximos, nas pessoas que estão à nossa volta como superiores a nós mesmos. E para a gente pensar sobre nós mesmos com humildade, com espírito de servidão, com espírito de servo, né? De estar sempre ali servindo os outros, de colocar o interesse dos outros na frente, às vezes até dos nossos. E para a gente tomar Jesus como o exemplo disso. Jesus, ele é rei, mas ele se faz de servo e dá a própria vida em favor de muitos, ou a favor de nós, pecadores, né? E por isso também a gente precisa estar unido com Cristo, porque se a gente tem Ele como exemplo, a gente precisa estar unido com Ele para saber o que Ele fez, o que Ele nos indica fazer, quais são as orientações, né? E aí vem o verso 5, que Paulo fala o seguinte: olha, vocês precisam ter o mesmo modo de pensar que Jesus teve. E que modo de pensar que Jesus teve? Respostas a gente encontra nos versículos 7 e 8. Primeiro, a natureza de servo, que é o que eu já expliquei. Segundo, ser humilde. Não se considerar como tal, não se achar o mais importante, não achar que as coisas giram em torno de nós mesmos. Até porque se a gente não existisse, o mundo aconteceria do mesmo jeito, né? Deus faria outras coisas, colocaria outras, né? Não somos insubstituíveis. Enfim, humildade. E terceiro, ser obedientes. Obedientes até as últimas consequências. Obedientes a quem? A Deus. Jesus foi obediente até a morte. Vale um destaque aqui no verso 6, eu não podia deixar passar, que ele fala que que Jesus tinha a natureza de Deus, mas não tentou ser igual a Deus. A gente volta lá atrás no Gênesis e em Ezequiel,
a gente percebe também que alguém um dia quis ser igual a Deus. Lúcifer. Ele, quando pensou em ser igual a Deus, ele foi condenado, ele foi tirado da presença de Deus e condenado de forma eterna. Ele não se contentava em ser um servo, em ser humilde, ele queria a glória e ele foi destituído da glória. Então a gente retorna aqui. O que acontece com o servo humilde que faz da sua vida, que torna Jesus o modelo da sua vida? Os versículos 9 ao 11 respondem. No caso de Jesus, Deus deu a ele um nome sobre todo nome, deu toda a glória, honrou, a palavra certa é essa, deu a honra. Logicamente que nós não somos Jesus, e o que sobra para nós, ou o que resta para nós, ou o que Deus quer mostrar para a gente através do que Ele faz com Jesus? Que nós seremos honrados. Quando? Sei lá, a partir de agora, no céu principalmente, mas enfim, é uma honra que eu creio muito nessa honra da salvação, de um dia a gente estar sentado com Ele lá no trono, perto dele, né? Em volta, enfim, a honra de sermos salvos, a honra de participarmos do reino dele. E vamos lá. E aí eu tenho uma frase também aqui que eu separei do Rodolfo Abrantes, que é um cantor cristão, que ele fala o seguinte: no reino de Deus é assim, quem ganhar a sua vida, perdeu. Quem perder a sua vida por amor dele, achou. Quem quer aparecer, suma. Quem quer subir, diminua. E é assim que as coisas funcionam. Deixa Deus organizar a sua vida. A conclusão que eu posso tirar dessa leitura com essa palavra do Rodolfo é a seguinte: fazer a vida de Jesus como modelo para a nossa, viver como servo, humilde e obedientes até a morte, e assim conseguiremos viver harmonicamente com o corpo de Cristo. E essa é a palavra maravilhosa de Paulo aos Filipenses e que tem aplicação para a gente hoje. Espero que você tenha entendido e que Deus te abençoe.